Fala, galera do canal Abade, tudo bom com vocês? Bom, quem fala aqui é Peterson Abade e hoje eu tenho a grande honra de receber o professor Moisés, do canal Drywood React. Ele vai se apresentar para vocês e eu estou muito honrado de tê-lo aqui, ele aceitou meu convite. O canal dele é bem legal, vou indicar para vocês assistirem lá e agora ele vai se apresentar um pouco. Fala aí, professor. Fala aí, cara. Tranquilidade. Espero que esteja tudo tranquilo aí contigo, com seus amigos. Espero que tudo esteja na maior e na mais perfeita paz de Já. Isso aí. Bom, vamos lá, que é rápido, que a coisa já vamos chegar logo com perguntas. E a primeira que eu quero fazer para o senhor é justamente dando entrada a essa questão filosófica que a gente vai entrar aqui, que é o que os grandes filósofos e o pensamento filosófico definem como um homem de sucesso. Hoje na nossa sociedade a gente tem muito essa coisa de ser um homem de sucesso, ser um ser humano de sucesso, uma mulher de sucesso. Como é que o senhor enxerga isso por meio da filosofia? Cara, é assim, no mundo que nós vivemos, no mundo capitalista, o homem de sucesso é um homem que conseguiu obter capital. Isso é um homem de sucesso dentro do capitalismo. É um homem que conseguiu obter capital. E quando eu digo capital, não é só o dinheiro, né? Uma visão bem marxista, capital pode ser um terreno. Vou falar bem numa linguagem bem simples. Pode ser um terreno, pode ser um prédio, pode ser posses. Né? Isso é capital. Então, o homem de sucesso no mundo capitalista é, com certeza, um homem que conseguiu obter capital. Agora, dentro de um outro planejamento, dentro de uma outra esfera, nós poderíamos citar alguns filósofos, alguns pensamentos que vai diferenciar um pouquinho, não muita coisa, diferenciar um pouquinho. Por exemplo, eu gosto muito do Jesus, cara. Eu gosto muito de Jesus. Eu não sei se eu posso considerá-lo filósofo, eu não sei se eu posso qualificá-lo, taxá-lo, apelidá-lo de filósofo, porque tem algumas diferenças bem significativas. Mas para Jesus, um homem de sucesso era um homem bem-aventurado no pacífico, um homem manso. Esse é um homem de sucesso dentro da visão de Jesus. Um homem pacificador, um homem temperado, um homem dadivoso, um homem que se colocava no lugar do outro. E quando Jesus disse isso, ou passou-nos essa ideia, ele não necessariamente estava falando de um homem religioso, por favor, ele estava falando de outra esfera, que não somente na religião, porque dá-se a entender que Jesus, dá-se a falsa impressão de que Jesus era um ser religioso, e eu nem vejo Jesus como sendo um ser religioso, eu vejo mais ele como sendo um ser socialmente inserido, né, no contexto histórico da sua época, e preocupado com esse contexto, né? Então, para Jesus, o homem de sucesso era esse, o bem-aventurado, os mansos, os humildes, os pacificadores, aqueles que aguentam a aprovação. Vamos na contramão aí, para Nietzsche, por exemplo, um filósofo do século XIX. O homem de sucesso era o super-homem, aquele que conseguiu ultrapassar a barreira da moralidade cristã, ocidental, judaica. Esse é o super-homem que vive para além do bem e do mal, aquele que conseguiu romper a ponte, né, o abismo, porque nós temos que entender o seguinte, enquanto você olha para o abismo também olha para você. Então, segundo o profeta Nietzsche, né? Então nós temos que poderíamos citar outros, né? Existem filósofos que trabalhariam que um homem de sucesso é um homem que praticava a virtude, né? Aí você pode citar Aristóteles e outros que trabalham com essa questão da virtude, da moral, da ética. Enfim, cara. Agora, para mim, um homem de sucesso, eu prefiro ficar mais com as palavras de Jesus. Sabe por quê? Porque no mundo que nós vivemos, eu estou falando entre Jesus e Nietzsche, lógico, né? No mundo que nós vivemos, socializar, ensinar, verbalizar as palavras do Nietzsche, cara, e tentá-las colocar em prática, eu não sei se um homem está preparado para tal fato, para tal coisa. É muita responsabilidade colocar uma mentalidade nietzschiana na cabecinha do homem de hoje que mal sabe ler. Mal sabe ler. Olha o que eles fizeram com o marxismo, olha o que eles fizeram com o socialismo, olha o que eles fizeram com o cristianismo. Imagino que não fariam se eles realmente tivessem acesso aos escritos, aos ensinamentos do Nietzsche, que nem é ensinamento, até porque ele não queria ensinar, ele mesmo falou, não quero discípulo. Ora, quem não quer discípulo não quer ensinar.
Ele queria que nós viéssemos realmente viver essa parada do para além do bem e do mal, né? Eu não sei se nós estamos preparados para isso, não. Perfeito, perfeito. Nossa, show de Você bola. bebe, cara? Não. Você é novinho, né? Tenho 19. 19 não, ó, já tô esquecendo a minha idade, só porque eu tirei a barba, até eu tô confundindo a minha idade, tenho 21. Porra, diferença, velho, de 19 para 21. O cara tira a barba, diminui 2 anos a idade. Porra, que doideira. Eu acho que eu fui gentil, eu acho. Esses dias eu me olhei no espelho sem barba e falei, bom, eu tenho o quê? Pô, vou 16? fazer isso também, cara. Vou tirar minha barba e vou diminuir 2 anos da minha vida. É uma boa Que doideira. estratégia, tá? Não sei se dará certo, mas é isso. Diz aí, cara, continuamos. Vamos lá. Já entrando por essa coisa, agora eu vou fazer um contraponto, que é, na filosofia, qual a falência do indivíduo? Então, é complicado nós falar na filosofia, porque na filosofia existem vários Várias filósofos. vertentes, correto, sim. E vertente, cada uma delas vai dizer algo em relação a determinada ideia. Então, a pergunta que você fez foi qual o quê? Qual a falência do indivíduo? Isso, qual a falência do indivíduo. Então, mas nós podemos pontuar algumas coisas que são quase que corroboram, que os filósofos quase que se entendem. Porque é assim, pedagogicamente, Hegel nos ensinou assim, ele não falou, mas pedagogicamente ele nos ensinou da seguinte forma. Um tem a tese, o outro tem a antítese, e talvez, quem sabe, nós poderemos formar uma síntese, que seria a junção, né, daquilo que de melhor da tese e daquilo que de melhor, né, da antítese, e somado à síntese. Talvez alguns filósofos irão entender que realmente a falência do ser humano, e aí o ser humano é um catatal de complexidade, seja complexidade neurológicas, psicológicas, sociológicas, antropológica, porque aquilo que pode ser uma verdadeira decêncio moral aqui, pode não ser em outra cultura, porque as culturas são diferenciadas, não é verdade? Então, talvez, voltando àquela pergunta anterior, talvez um homem de sucesso aqui não seja um homem de sucesso em Guiné-Bissau. Né? Então, por quê? Porque somos culturas diferenciadas. Então, mas nós temos uma base. Por exemplo, a maioria de nós iremos concordar, nós filósofos, nós estudantes da área humana, que nessa questão do ser humano, eu acho que o decêncio maior é o decêncio moral. A queda maior do ser humano é a queda da sua moralidade. Há um tempo atrás, nós poderíamos falar que o ser humano ele estava, ele era immoral. Ele era imoral. Olha, está havendo uma questão de imoralidade. O grande problema de hoje é que eu penso que o ser humano ele não é nem imoral, ele é amoral. Ou seja, não existe uma moralidade que venha nortear as ações do ser humano. E aí eu não tenho como, nesse exato momento, falar para você sobre caídas e subidas do ser humano, nessa conjuntura. Sabe por quê? Eu vou dizer para você por quê. Porque nós estamos vivenciando numa sociedade em que nós perdemos os parâmetros. E eu penso que uma das formas de criar-se uma moral são olhando os parâmetros. Está me entendendo? Eu espero estar fazendo entendido. Porque, por exemplo, quando eu olho para o meu pai, ele é um parâmetro, né? Ele é aquilo que eu vou segui-lo. Aí ele vai falar para mim assim, filho, não segue papai não, porque papai é todo errado. Papai é safado, né? Ou se ele não falar isso, mesmo que ele não fale isso, o filho, eu como filho, estarei o observando. Mas aí eu vou chegar para o meu pai e vou falar, pai, caramba, pai, você está ferrando todos os meus esquemas éticos e morais e disciplinares. Porque eu, ao olhar para ti, eu não consigo formular uma moral para mim. E aí meu pai vai falar para mim assim, filho, mas tá bom, mas o que é moralidade? Aí, meu caro amigo, ferrou. O que é moralidade? Diga-me,
A moralidade obedece critérios históricos, culturais, sociais, geográficos, né? Uma sociedade como a nossa, que nós temos 86% da sua população, censo de 2010, IBGE, cristã, nós estamos diante de uma moralidade o quê? Cristã. Numa sociedade, por exemplo, ateia como países industrializados, onde o nível de ateísmo é muito grande, né? E talvez até maior que o nível de crença, nós estamos diante de uma moralidade ateísta, totalmente diferente. Aqui, uma moralidade cristã, acolá, uma moralidade ateísta, e em outro local, em alguns países árabes e até alguns países africanos, uma moralidade islâmica, cara. E aí, o que eu, brasileiro, vou dizer como sendo o decêncio, a queda do ser humano? Eu vou dizer que é a falta de uma moral. Mas aí a minha mente já está impregnada de cristianismo. Aí eu vou dizer uma moral baseada no cristianismo. Entendeu? No judaísmo. E aí, cara, ficamos numa antinomia. Ficamos num ponto de interrogação. O que é um ser humano caído? A religião vai falar assim, o ser humano caído é um ser humano sem Deus no coração. Sabe o que a filosofia vai falar? Esse Deus no coração mata mais do que quem não tem Deus no coração. Qual moralidade estará certa? O niilismo e o que Nietzsche acha que o niilismo é quando o homem se dá as costas para a vida verdadeira, para aquilo que ele vê, e se dá a oportunidade de crer em algo transcendente, né? É o que ele chama, na verdade, o que ele diz que ser o niilismo, que é totalmente contrário do que outros filósofos falavam. O niilismo seria abrir mão das crenças. Inclusive, eu lembrei muito de Clóvis. Inclusive, o niilismo, não sei se você já observou, o niilismo ele tem vários tipos, né? Você tem o positivo, o negativo. Inclusive, Clóvis de Barros, em uma palestra dele, ele brinca e ele fala que regras e moral é coisa de gente reativa. Aí ele faz uma alusão ao que Nietzsche falava. Mas dentro do olhar nietzschiano, é assim, né? Agora, você tem outras vertentes, como o estoicismo. O estoicismo é altamente moralista. Altamente moralista. Até porque, para quem não sabe, o cristianismo paulino, que eu ainda consigo diferenciar o cristianismo dos diversos discípulos. O cristianismo de Paulo não tem a ver com o cristianismo de Pedro. E não tem a ver também com o cristianismo de Tiago, que muito menos tem a ver com o cristianismo de Jesus. Então, o cristianismo de Paulo, que é o cara que mais escreveu a nosso Novo Testamento, ele é altamente estoicista. É só as pessoas perderem um pouco de tempo e ler Filipenses 4. Regozijar em tudo, ou seja, em toda a tristeza, né? E por aí nós vamos. Então, o cristianismo é altamente estoico. E estoicismo é uma parada filosófica altamente moralista. Então, você tem o Epiteto, né? Você tem o Marco Aurélio, você tem enfim, vários estoicos. Show de bola. Eu vou aproveitar, deixa e perguntar se a gente, com toda essa coisa de moral, da definição e tal, a gente pode caminhar para um colapso moral? Então, foi isso que eu falei. Esse colapso moral nós já vivemos. Porque a moralidade dos anos 80 não tem a ver com a nossa moralidade. Houve um choque muito grande e perdemos de significados da moralidade. É isso que eu falei. Então, a moralidade dos anos 60, porra, o que tem a ver? A moralidade dos anos 60 provocou uma juventude de droga, sexo e rock and roll, filho. Você sabe o que é isso? Dos anos 60? Né? Os festivais, os jovens estavam andando pelados. Isso eu estou falando dos anos 60. Né? E eles praticavam o sexo ao ar livre. Estou falando dos anos 60. Quem olha a cena assim vai falar assim, pô, tá vendo? É 2020, o mundo está acabando. Não, eu estou falando dos anos 60. Dos anos 60, a juventude lá, né, em especial na França e nos Estados Unidos, meu irmão, olha o lema, droga, sexo e rock and roll. E isso era verdadeiro, isso acontecia. Eles iam para lugares praticar sexo no público, assim. Né? Todos viam e quem quisesse participar, participava.
É uma juventude que está lutando em contrapartida contra a guerra no Vietnã. Olha só, uma juventude louca, desenfreada. No entanto, ela tem um senso social, moral muito grande. Vamos lutar, protestar contra a guerra do Vietnã. Olha que coisa louca. Eles conseguiram, por exemplo, lutar por questões assim significativas. O feminismo está aí nos anos 60, né? O movimento feminista está aí. Então, nós temos, ao mesmo tempo, uma degradação moral e, ao mesmo tempo, um nascimento, ou talvez um ressurgimento, uma socialização de uma moralidade preocupada com as questões sociais. Veja só aqui no Brasil, na década de 60, você tem o quê? Você tem uma ditadura, né? E o que a ditadura dá sem entender para o jovem? Fica quieto, fica na sua, porque senão... No entanto, a juventude saiu para as ruas para protestar. A juventude pediu direitos. A juventude fomentou todo esse debate nas academias de filosofia, nas academias de história, de geografia. Então, é uma juventude preocupada, sim, com os movimentos sociais. Em contrapartida, é uma juventude que na década de 80 vai morrer. Porque essa lutaram tanto por uma liberdade, quando conseguiram essa tal liberdade, não souberam o que fazer com essa tal liberdade. Alexandre Pires, filosofia pura. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? É uma música do SPC. Então, essa juventude, não sabendo lidar com a liberdade, se entregaram a AIDS, sexo pra caraca, as drogas, a tudo quanto é coisa louca. A maior prova disso é que, nesse período, nós temos a morte de quem? Nesse período, nós temos a morte de Cazuza, nós temos a morte do Renato Russo, né? Tudo nessa década depois da reabertura política. Né? Então é isso. Então, essa questão é muito complexa. Aliás, todas as questões filosóficas têm uma complexidade desse tamanho enorme, né? É um iceberg. E a gente só vê a pontinha, que, no geral, se você for achar, procurar, desculpa, você vai achar muita complexidade. Show. E falando um pouco sobre essas mudanças morais que o tempo permite, que o tempo faz acontecer, ao longo do tempo o senhor percebe alguma moral ou algum valor moral imutável perante esses tempos em que, por exemplo, dos anos 60 para cá, algo que não mudou moralmente, o que precisamos evoluir, algo notável? Uma moral que ela não é imutável, mas ela está há bastante tempo, é o não matarás. O não matarás é algo que é ensinado em todas as sociedades. Eu não conheço uma sociedade, por exemplo, que venha dizer pode matar. Você conhece? Eu não conheço. Então, o não matarás, eu não digo não matarás, que está lá no decálogo. Eu vou repetir. Então, eu não estou falando do não matarás judaico, não. Judaico cristão, aquele do decálogo. Eu não estou falando disso, dos 10 mandamentos. Estou falando não matarás bem mais universal, bem mais amplo, em que eu não tenho conhecimento de alguma sociedade que venha dizer assim, pode matar. Por isso. Então, por isso eu ratifico. O não matarás, eu não sei se é imutável, mas ele está há bastante tempo sendo aceito como verdade, pertencente a uma moralidade quase que universal, quase que universal. Eu só não vou dizer que é universal não matarás, porque pode ser que exista uma sociedade, um local que permite a morte, o assassinato, a matança. Então, eu não posso ser assim.
Eu não posso Mas fazer a essa pena de afirmação. morte, por exemplo, como existe na Indonésia e em outros lugares, não seria um rompimento dessa moralidade de não matarás? Mas aí eu estou falando de algo moral, ou seja, estou falando de uma coisa mais específica, legal, né, de leis. Eu estou falando dentro daquilo que nós estamos conversando, moralidade. Porque você me perguntou se existe uma moralidade que venha a ser universal. Aí você citou essa questão aí, a penalização, aí já entra uma questão mais jurídica, né? Vamos dizer assim, não é mais no campo da moralidade. Apesar que a moralidade pode influenciar a coisa jurídica, assim como o contrário também. A jurídica pode influenciar uma moralidade. Mas entendeu a diferença do que a gente falar? Sim. Eu estou falando em relação à moralidade. O não matar é universal. Porque o não roubarás não é universal. Né? O não cobiçar a mulher do próximo também não é universal. Agora, o não matarás, meu irmão, o não matarás é um Inclusive texto que é universal. o que reforça o que o senhor falou em relação à mudança de ser jurídico e moral, eu acho que é porque lá na Indonésia, por exemplo, eu não sei como funciona a lei a fundo, mas eu acredito que uma pessoa que mata, ela acaba sendo penalizada com a morte também, né? Ou seja, ela não pode matar, mas se isso acontecer, ela vai ser penalizada da mesma maneira. Sim, entendi. Né? Perfeito. No caso, a gente sabe muito daquela frase e escuta muito falar, que o homem nasce bom e a sociedade corrompe. Primeiro, eu queria saber se o senhor concorda com isso e depois, se o homem próprio se corrompe, ele tem como ele mesmo se curar ou a sociedade curá-lo? Então, nós temos de um lado a teoria da tábua rasa, né? A teoria da tábua rasa, onde diz que o homem nasce bom, limpo, em branco, vamos usar esse termo, e a sociedade vai rabiscando. E você tem outra teoria que diz não, o homem nasce mal e a sociedade é que vai moldá-lo através da cultura, da moralidade, que nós estamos falando, da ética, que entra família, igrejas, instituições, escolas e por aí mais vai. É um meio social. Então, vamos lá. Você tem por exemplo, alguns exemplos, eu gosto de exemplificar para nós entendermos melhor. Você pega uma criança, lá com seus um ano e 3, que é a idade do meu filho, cara, tudo que é errado, eu vou usar esse termo, depois eu vou explicar o porquê eu usei esse termo errado, tudo que é coisa errada ele quer fazer. Ele quer colocar a mão onde não deve colocar a mão, ele quer puxar, ele quer bater, ele quer, enfim, ele quer quebrar. Meu filho ele pega um brinquedo novinho que você acabou de dar para ele, ele vai quebrar, ele vai jogar no chão, ele pega vidro e joga no chão, não tem essa com ele, né? Ele tem um ano e 3 meses. E ele faz isso da forma mais natural possível. Porque quem ensinou meu filho a quebrar um vidro? Não. Alguém ensinou? Não. Quem ensinou? Quem ensinou meu filho a puxar o cabelo da irmã dele? Ninguém ensina isso para ele aqui. Ele já faz, é natural. Então, por aí, eu quase que concordo que o ser humano, ele tendenciosamente nasce mal. E aí a sociedade tem o papel de quê? De ensinar, educar. Né? Essa teoria de que o homem nasce mal é uma teoria, né, de Hobbes, né, hobbesiana, e que ele dá o papel de educar ao Estado, né, à sociedade. E o Estado tem um papel de quê? De vigiar e até mesmo punir, aí já entramos Michel Foucault, todas as ações, né, todas as ações. E aí entra Weber também, que uma coisa lembrou, tem Weber também, a dizer o quê? Que o Estado tem o monopólio do uso legítimo da força, ou seja, quando essas questões não são decididas da forma pacífica, o Estado pode intervir usando a força e de uma forma coercitiva faz com que aquele indivíduo venha se adequar àquela sociedade, àquele mandamento. Olha que complexidade. Então, meu filho, segundo consta, Agostinho, que é Agostinho também, olha só quantos exemplos, quantos filósofos, quantas pessoas já falaram. Agostinho também vai concordar e vai dizer que nós homens já nascemos com uma essência pecaminosa. Né? Ele vai levar para o lado da religião, é lógico. E só Jesus, só
o Papai do Céu poderá nos limpar. Então ele faz também uma diferenciação entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade dos homens é uma cidade pecaminosa, impura, manchada, cheia de mácula, e a cidade de Deus, perfeita. Olha só que coisa louca. Então, cara, é assim, eu às vezes também penso que um homem, ele nasce bom. Ele nasce bom. Quando eu olho também o Caleb, meu filho, entendeu? De um lado, se eu acho que eu penso que um homem nasce mal porque meu filho faz coisas que para mim são erradas, mas preste atenção, olha só como é que são as coisas. Para mim, minha pessoa é errado, Caleb, pegar um copo e jogar no chão e quebrá-lo. E eu, até se for uma pessoa má, irei puni-lo com algumas palmadas, porque eu acho isso absurdo. Mas quando eu quebro meu copo, e aí? Como é que fica o negócio? Entendeu? Porque eu bato no meu filho por ele quebrar o copo. Mas quando eu quebro o copo, quem me bate? Entendeu? Então vamos. Então você tem, do outro lado, também o mesmo exemplo do Caleb. O Caleb nasceu muito bom. Ele é um menino maravilhoso. É um menino amoroso, é um neném, uma criança, indefeso, sem pecado. Quando ele quebra o copo, ele não está fazendo de sacanagem de quebrar o copo para irritar papai. Não, ele não está fazendo isso de sacanagem. Ele está fazendo porque ele está no processo de crescimento. É normal, mais que normal. Se a criança não quebrar algo, se a criança não quebrar um copo, está normal. Tem alguma coisa errada. Ou ele é aleijado, ou ele não tem a sua função motora com falha, entendeu? Então, o mesmo exemplo que eu uso para dizer que o homem nasce mal na sociedade, o educa, eu também uso o mesmo exemplo para dizer, não, a criança é maravilhosa. Nós, olha só que exemplo, o meu filho, quando fica peladinho, ele fica mexendo no pipi dele, mas ele não está fazendo de maldade, não. Ele está fazendo porque é o mesmo, assim como ele ia fazer na orelha, assim como ele ia fazer no pé. A criança pega o pé e coloca na boca. Não tem maldade. Então, quando ele está nesse pipi dele, não tem maldade no pênis dele. Pênis, pau. Eu que tenho a maldade de dizer, tira a mão daí, garoto. Aí ele vai olhar para mim, mas por que quando eu meto a mão na minha orelha, você não fala isso? Por que quando eu meto o meu dedo aqui no meu nariz, na parte de cima, você não fala, tira a mão daí? Agora, quando eu meto lá embaixo, alguém fala, tira a mão daí. Então ele começa o quê? Então tem uma coisa estranha, eu não posso. É aí que entra a maldade. Então, a sociedade é que coloca a maldade no garotinho. Porque ele nem sabia o que era piu-piu, o que era tênis, para que servia. Entendeu? Então, o mesmo exemplo eu posso usar para dizer que o homem não, eu posso usar para dizer que o homem nasce mal. Como é isso, cara? Isso é filosofia. Isso daí é aquela coisa bem louca que te faz viajar. E a filosofia, ela tem que sair do quartel dela. Colocar a filosofia no quartel, velho. Colocar a filosofia na academia. Prender a filosofia lá. Quando eu digo quartel, porque prender a filosofia lá. A filosofia não tem que ir para a rua. Por que a filosofia não foi para a rua? É que nós temos Bolsonaro na presidência. Porque a filosofia não foi para a rua. O que é filosofia? Filosofia é o quê? Amigo do saber. Ora, todos nós temos que ser amigos, amantes do saber. Ou é só os estudantes? Ou é só os acadêmicos? Os acadêmicos são amigos do saber. Então o cara do bar não pode ser amigo do saber? O cara da igreja não pode ser amigo do saber? Então a filosofia tem que descer, sair do castelo, sair do quartel, sair da academia e ir para as ruas. Porque é nas ruas que nós vamos conversar. Por que conversar na rua sobre Aristóteles? Mas isso é muito difícil. Difícil porque a academia é difícil, mas Aristóteles pode ser conversado ali, tranquilamente. Fala sobre virtude. Precisa ser acadêmico para falar sobre virtude? O problema é que hoje em dia as pessoas esperam a rua, a favela, as pessoas irem para a faculdade, irem para a academia e não permitem que as coisas da academia saiam para a rua. Exatamente. E aí a maioria dessas pessoas não entram na faculdade. Não entram. Aí a faculdade também não desce. Porra,
Então, lá no meu canal, sabe o que eu faço? O meu canal é isso. O meu canal é levar filosofia, algo que produz, dizem, né? O cara é filósofo. Então, ganha dinheiro do cara ser filósofo. Ele está fazendo algo mais do que normal, pensando. Entendeu? Só que nós colocamos aqui, filosofia é algo muito natural. Então, o que eu faço lá no meu canal? Eu pego essa filosofia que é robusta, que é formal, e levo para o mundo rapper, que tem uma linguagem mais popular, né? Uma linguagem mais rasteira, mais da rua. Aí eu chego lá, converso com os meus colegas, que estão falando que são meus fãs. Eu não estou gostando dessa ideia de fãs, nada disso. Eu penso na ideia de pessoas que estão ali a nos assistir, a nos ouvir, a participar, a comentar, a criticar, a não gostar, porque quando eu faço as minhas reações, o povo reage à minha reação. Meu canal tem 120 mil inscritos. Tem vídeos ali que chega a 300 mil, 310 mil visualizações. Então, eles estarão a reagir à minha reação, que também é a reação do rapper. É isso. É isso. Filosofia, para mim, tem que ser filosofia de boteco, né? De rua, do mais melhor, do subir para cima, do descer para baixo. É isso. Não tem nada de. Vamos hoje falar sobre Michel Foucault. Olha só, Michel Foucault, que isso? Você tem palavrão. Vou falar sobre Schopenhauer, Nietzsche, parece até espirro. Não fala isso, não. Jean-Jacques Rousseau. Olha só, Jean-Jacques Rousseau. Vamos falar sobre o que? Sobre o dia a dia. A filosofia é isso. Apesar de que eu estudei filosofia. Eu estudei filosofia. Mas assim, nem todo mundo quer estudar filosofia, mas quer ser amigo do saber. Fechado, que top, que legal escutar isso, que bom ver que existem pessoas como o senhor e que tem essa consciência de que a academia ela tem que sair dali e ir para a rua, porque a gente vê muito que a favela, a rua, a população, elas em vez de ir para a faculdade, a sociedade acaba fazendo elas descerem para a fábrica, e isso quando tem emprego, eles descerem para a fábrica, serem proletariados e pessoas aquém do sistema, porque o sistema funciona Sim. por elas, né? E elas não, não dão valor a ela. Isso, mas olha só, além delas irem para as fábricas, elas também estão indo para o boteco. Elas também estão indo para o campo de futebol. Por que não levar a filosofia para o campo de futebol? Os nossos jogadores não sabem falar. Você já reparou uma entrevista de um jogador? E aí, cara, como é que foi o primeiro tempo? Nós temos que ir para o vestiário, conversar com o professor para ver como é que nós podemos voltar e mudar o placar. Cara, sempre os mesmos palavras. Sempre. Por quê? Porque eles não são filósofos. E quando eu digo que não são filósofos, porque eles são amigos do saber. Porque quem é amigo do saber sabe se expressar, sabe falar, sabe conversar. Mesmo sendo tímido, não tem nada a ver isso. Não estou falando ser extrovertido. Eu estou sabendo saber falar com autonomia, com autoridade, gabarito, entendeu? Eu estou falando ciente do que eu estou falando. Quer ver um jogador que sabia da entrevista? Sócrates. Outro. Sócrates. Bem mais para cá, como eu sou botafoguense, o Louco Abreu. De louco não tinha nada, o cara é inteligente pra caraca. Teve um dia, eu não me recordo para quem, que um repórter fez uma pergunta enorme para ele. Enorme. Sabe qual foi a resposta dele? Adivinha, cara. Ele chegou pro repórter e falou assim: é isso mesmo, você já respondeu. Porque o cara falou tudo. O cara falou, e ele tá olhando. Como o repórter perguntou, e aí, o que você acha disso? É isso mesmo, você já respondeu. Cara, eu achei assim, de uma sagacidade, de uma inteligência, de uma parada assim, maneira. Porra, ele falou, caraca, no cara. E depois eu fui reparando as entrevistas dele, cara, todas elas muito conscientes. Aconteceu recente aqui um caso bem parecido com o Wallace, zagueiro do Vitória. Eu torço pro Vitória, moro na Bahia. E aconteceu muito parecido com o Wallace. O repórter fez uma pergunta e ele respondeu algo bem parecido. E deve conhecer ele porque ele jogou no Flamengo também. Como você é botafoguense, deve conhecer o Wallace.
É Tô isso, sofrendo. cara. Tô sofrendo. O Vitória Eu sou sofredor. Daqui a pouco o Flamengo vai jogar, eu vou tentar secá-lo. Já preparei minha toalha aqui para colocar na televisão para que nenhum jogador venha suar. A partir do momento que eles suarem, estarei secando-os. Entendeu, cara? Então eu penso que a filosofia deve ser de boteco mesmo, deve ser da religião, deve entrar na religião. Que nós temos uma religião aí que não faz nada para ninguém. A nossa religião aí, essa cristã, se tirar ela do Brasil, o Brasil melhora pra caraca, tá? O Brasil melhora pra caraca. Enfim, é uma religião inoperante, ineficiente, religião aproveitadora, omissa, só interessa fazer aliança quando bem lhe cabe, como na época da ditadura, como agora alguns dos neopentecostais e alguns do pentecostalismo se aliançaram ao poder que está hoje. Né? Então é assim, cara. Então, mas se a filosofia estivesse lá, quando o pastor viesse com borota, o filósofo crente iria se levantar e ia falar o quê, o pastor? Não é pra cima de mim não, filho. Aqui não tem nenhum bobo, aqui não tem nenhum alienado. Porque dá essa a é a questão. entender que Também não é a igreja em si, são pessoas que as comandam, né? sim, são os aproveitadores, que Jesus mesmo falou que haveria de ter. Mas preste atenção, se uma pessoa... não é isso que eu ia falar. Eu ia falar, sabe o quê? O ateísmo, por exemplo. Dá-se a impressão que a maioria dos filósofos são ateus. Na verdade, a maioria dos filósofos é uma crença, seja deísta, seja panteísta, seja teísta. Nós vamos. Boa parte dos filósofos, eles acreditavam em Deus, acreditavam na parada. Por isso eu digo que a filosofia deveria entrar na religião, porque tem espaço para a filosofia dentro da religião. Quem muito bem entendeu isso foi Tomás de Aquino, com a sua teologia, que é o estudo sobre Deus. Enfim, cara, é isso. É isso aí. Professor, uma grande honra recebê-lo aqui. Espero que possa fazer mais vídeos. Foi sensacional. Galera, assistam lá o canal. Como é o nome do canal, professor? Drywood React. Ou é só colocar assim, ó, professor de filosofia reage. Eu acho que é o primeiro. Vai aparecer lá um negro alto, bonito, gostoso, assim e tal. É ele mesmo. Aí coloca lá, se inscreve. Valeu? Então vai lá, galera. Vai lá. É só colocar de novo, na boa. Coloca assim, ó, professor de filosofia reage. Aí vai estar lá esse negão gostoso aí que eu tô falando. No mais, é todo mundo aí na parte de ar. Valeu? Grande abraço. Abraço pro Caleb, que é o filhinho, né? Caleb, Kaká. Eu tenho o Caleb, que é o Kaká, e eu tenho a Keké, que é a Kathleen, que é a minha filha mais velha. Então é Abraço. Keké e Kaká. Show. Abraço pra família. Abraço pro senhor. Espero que a gente se comunique mais vezes para fazer mais vídeos. Foi uma honra tê-lo aqui. Até mais. Valeu, Fera. Show.